Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo nosso vídeo ou nossos vídeos, né? Hoje sábado, 10h20 da manhã em Manaus, Amazonas. Gravando aqui mais um vídeo da semana. Estamos indo na fábrica e aproveitar para gravar esse vídeo aí para vocês. Como vocês têm visto aí nos vídeos anteriores, nós estamos com um novo projeto, que é a produção de polietileno, de aparas de plástico filme. E esses filmes são do tipo polietileno, que no popular conhecemos como PE, né? Quando alguém pergunta: você tem grão PE para vender? Você está produzindo grão PE? Então, quando se fala PE, estamos falando do polietileno. Então, nesse caso aí, estamos recuperando, não é isso? Aparas de plástico filme polietileno de baixa, de alta, de média, e acaba saindo aí um grão para a fábrica de embalagens plásticas de novo, né? O efeito reverso. Você que é da área, é mais fácil de entender o que eu estou falando. E você que não é da área, precisa assistir alguns vídeos passados para entender. Então, nesse momento, nós estamos recebendo as aparas pós-indústria, vindo diretamente da fábrica, com a equipe fazendo a escolha, a separação, a triagem, como você queira falar, tirando dessas aparas filmes adesivos, fitas, outros tipos de plástico que de vez em quando vem, né? Aliás, vem sempre, seja lá um PP ou mais um plástico, um laminado de PET, e algumas impurezas com pequenas partículas de polietileno, de EPS, que não pode de maneira nenhuma ir para o aglutinador, porque vai atrapalhar na qualidade. Então, pessoal, essa aí é a abertura. Vou virar a câmera para vocês ir seguindo comigo. E o vídeo de hoje, o tema é esse aí, tá? Voltado para a produção de grãos de polietileno, vindo de aparas de plástico filme da indústria, do polo aqui de Manaus. Então, dando continuidade, vamos seguindo aí a paisagem, né? E estamos recebendo, pessoal, essas aparas com uma pequena quantidade de plástico colorido. O foco maior da produção é para fazer um grão, um canelinha, quanto mais claro possível. E essas aparas está dando ali um canelinha mais claro, um outro canela mais escuro um pouquinho, e daí vai dar uma produção
de um colorido que não fizemos ainda o grão para verificar qual é a cor que vai sair esse grão colorido, para a gente começar a padronizar uma cor desse colorido específica para ajudar o parceiro fabricante de bobinas numa determinada cor. Eu acredito que está mais ou menos aí, pessoal, com uns 5 anos que nós estávamos com uma produção semelhante a essa, com essas mesmas aparas filme, e chegamos a estar com 5 depósitos fazendo a escolha, a triagem, a separação dessas aparas. E o que eu vou falar para vocês é que a coisa mudou muito no mercado referente a pessoas disponíveis para trabalhar nessa área. Tem surgido muitos candidatos para trabalhar, porém disponibilidade é pouca gente. Tem muita gente mas com disponibilidade mesmo está muito reduzido. E não vamos nem falar os detalhes, né? Tempos atrás aí era comum chegar a quantidade de gente, e não faz muito tempo aí, 5 anos atrás, olha, não tinha vaga, porque devido ao espaço nos depósitos, era a pessoa quase todo dia chegando, querendo trabalhar. Era uma média de cada depósito, uma média de 10 pessoas dia, 10 pessoas à noite. E nós temos entrevistado bastante gente que se coloca interessado. Mas nesse momento estamos lá com 8 pessoas na produção. E vamos precisar aí para o volume que está disponível de aparas, vamos precisar aí de umas 20 pessoas para poder acompanhar a máquina em produção. É um serviço leve, na sombra, porém é um serviço que precisa de disciplina, não só no conhecimento dos materiais para fazer uma boa triagem, mas como na agilidade. Pessoas que passam o tempo conversando não conseguem produzir uma produção boa, porque você precisa manter o foco, né, no serviço. E é uma triagem na produção, pagamento quilo. Se não for assim, fica complicado, porque na produção a pessoa faz lá o seu horário. Devido a uns falar que fica difícil porque não pode sair cedo, mora em bairro onde é perigoso, e cada um com a sua história. Estamos começando esse projeto, reiniciando de novo, né? Mas é um projeto novo, com novas parcerias.
e que ao longo dessa semana vem aumentando um pouquinho a produção, mas ainda muito lento, não é na velocidade que precisamos produzir, está muito longe do desejado, mas não tem outro jeito. Precisamos ir de acordo com a disponibilidade da mão de obra. O ideal era estar produzindo ali todo dia uma média de 2 toneladas. Se a máquina então roda 24 horas, uma média de 3 toneladas na produção de 24 horas. Mas para se fazer uma boa produção, precisamos de aparas limpas para aglutinar e na sequência aí para extrusoras. Para quem não é da área, não entende do processo, essas aparas precisam retirar os contaminantes, separar por cores. Aliás, não é o colorido, é colorido, vai tudo junto. O preto é muito pouco, deixa ele separado, uma produçãozinha para preto, ou adicionar no colorido, mas muito devagar para não pigmentar o material para preto. E após essas aparas estar devidamente separadas, a gente vai produzir aí um grãozinho canela claro, um outro mais escuro um pouquinho, no aglutinador. E depois do aglutinador vai para a extrusora para transformar em grãos, ou seja, uma resina de plástico filme recuperado, ou recuperando plástico filme, fazendo aí o efeito reverso, né? Vamos pegar o que, se jogado na natureza, vem ser lixo, e vamos transformar ele em matéria-prima de novo. Estamos indo aqui pela Grande Circular, pessoal. Está em obra. Hoje é sábado. O trânsito um pouco lento, mas vamos lá. Agora já verão, né, pessoal? E agora a temperatura aqui não é fácil. O pessoal que tava reclamando que a chuva não passava e tal, então agora vai reclamar porque tá quente. Então, voltando ao assunto da produção, pessoal. Temos a para de plástico disponível, mas agora é focar na triagem com qualidade. Estamos pegando pessoas que nunca trabalhou nessa área. Não é difícil. Para quem tem boa vontade, precisa de trabalhar, é manter o foco, a disciplina, e rapidamente vai estar produzindo igual aqueles que já têm algum tempo nessa área.
Uns produzem mais, outros menos, mas isso faz parte do processo. De vez em quando alguém fala que faz, que sabe fazer, fala uma quantidade que faz por dias que não chega nem na metade, mas é assim mesmo. Estamos no mercado, então temos que ver de cada coisa um pouco, e com isso, cada dia que passa, aprendemos mais. Pessoas bem disciplinadas, quando chega, conversa pouco, produz mais, e o principal, que é a qualidade. Outros não chega a dar certo, porque como em qualquer outro tipo de trabalho, pessoas que não estão bem sintonizadas com aquele tipo de trabalho não dá certo, né? Isso aí vai de cada um, não podemos generalizar e nem dizer que essa pessoa que não deu certo que é má pessoa. Não, é porque não dá para esse determinado trabalho. Estamos com um anúncio aí, né? Hoje, com a internet, você coloca um anúncio e fica aguardando aí as pessoas interessadas, o que é interessante. Às vezes, pessoas que não é da área vai, se candidata, diz que quer trabalhar e acaba surpreendendo, como tem algumas pessoas nesse momento trabalhando nessa triagem de plástico. Como já falei, é um serviço leve, porém um serviço que precisa de disciplina. A pessoa manter o foco para poder, no final do dia, ter feito uma quantidade que vai garantir uma diária até um pouco melhor do que se estivesse trabalhando com valor fixo. E não tem outro jeito disso acontecer. É a pessoa se disciplinar e não ficar conversando, porque isso atrapalha muito no processo. E como tenho falado em alguns vídeos atrás, que você que trabalha na área do plástico, às vezes você encontra pessoas que já trabalham aí há 20 anos ou mais, mas todo dia é algo diferente que vem nos proporcionar um aprendizado. Sempre tem um detalhe na mistura das aparas, na temperatura da máquina, na velocidade, enfim, sempre tem algo que a gente vê na recuperação desse material que está sendo necessário adequar. Por se tratar de aparas mesmo pós-indústria, mas que vem material de alta, de baixa, de média, vem o que chamam de estresse, que é o vindo do polietileno linear, né? Polietileno de baixa densidade linear. E como cada produção dessas aparas tem lá uma blenda diferente.
não é feito 100% da mesma receita, não é isso? Então é natural que quando você mistura essas aparas, você tem que adequar ali uma temperatura e de vez em quando oscila alguma coisa. Não podendo trabalhar com a temperatura muito alta para não degradar muito o material e ficar queimado, né? Indo aqui pela famosa grande circular, pessoal, mas já tem um outro nome, mas o popular é grande circular. Mas como eu estava falando, pessoal, a passos lentos a gente vai aumentando a produção. Infelizmente, a passos lentos e largos, né? Gostaríamos de estar produzindo no potencial dos equipamentos, mas ainda falta a triagem, que dependemos de mão de obra humana. Quando você depende só da mão de obra de equipamentos, fica mais fácil de você ajustar. Mas quando chega para a mão de obra, para a dependência do humano, a coisa complica. Cada cabeça com pensamento diferente. Mas nesse caso aí o objetivo tem que ser um só: fazer uma boa triagem para se fazer uma boa produção de grãos plásticos vindo das aparas filmes do tipo polietileno. Já chegando aqui no Armando Mendes, já próximo da área industrial do polo de Manaus, Amazonas. Por aqui uma obra que eu acredito que é da Sergás, já está com uns dias, e isso aqui no dia a dia atrapalha um pouco o trânsito, mas quando é algo necessário para o crescimento, né, e melhoria da cidade, do estado, do povo, enfim, tem que ser bem-vindo, né? Pessoal, aí estamos aí. Não vamos alongar muito o vídeo. Vamos colocar aí nesse vídeo, em anexo, um pouco do trabalho, do que nós estamos fazendo, né? Mostrando lá um pouco a escolha, um aglutinador em produção. Sempre nos vídeos eu coloco ali a extrusora granulando, né? Isso não é novidade, mas se possível deixe o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, faça-nos uma pergunta e vamos, na medida do possível, do conhecimento, responder. E esse novo projeto, pessoal, o bacana disso aí é que toda a nossa produção que nós estamos fazendo já é para um consumo próprio, já está colocado, né? E a gente gostaria de estar produzindo bem mais, aí uma média de 3 toneladas por dia. Mas o objetivo é esse. Acredito que vamos chegar lá. É só a gente adequar
disciplinar, né, mais pessoas no processo da escolha, da triagem, e vamos ter a palha disponível para a gente chegar nesse objetivo aí de 3 toneladas diárias. Quem trabalha nessa atividade com a escolha e produção de grãos polietileno sabe que não é fácil. Tenho conversado com alguns parceiros e todos estão na mesma situação, à procura de pessoas para trabalhar nessa atividade. E já foi muito fácil recrutar pessoas para trabalhar, mas acreditamos que determinado auxílio está atrapalhando muito com essa escassez de mão de obra no mercado. Não vamos estar falando o nome, porque isso aqui não é motivo para entrar na política, né? Quando se fala nesse benefício, alguém já fala logo, já entrou na política. Não é esse o nosso objetivo aqui, e sim falar da nossa atividade, do projeto. E enfim, pessoal, quero agradecer mais uma vez a você que tem nos prestigiado, apoiando aí o canal, assistindo nossos vídeos. Agora começa a se aproximar aí de 900 inscritos, e já começamos agora nos vídeos ter mais uma presença de comerciais, né, que vem ser os patrocinadores dos vídeos no YouTube. Se você puder assistir os vídeos, isso aí ajuda a impulsionar o canal para que o YouTube venha apresentar a mais pessoas, né? Obrigado pelo seu like. Compartilhe nossos vídeos a amigos, se possível. E passo a passo vamos seguindo. Não temos tempo para gravar 2, 3 vídeos por semana. Quando a gente espera, já deu aqui a semana, já finalizou, né? Então, por enquanto, vamos aqui um por semana, geralmente no sábado, no domingo. E na medida do possível, vamos fazer aí um vídeo mais curto, uma vez ou outra, para expondo alguns detalhes. Mas obrigado a você que tem nos assistido. Que Deus nos abençoe como tem nos abençoado sempre. A dificuldade faz parte. Não precisamos estar entrando em detalhes. E agradecer a Deus pela saúde. Enquanto isso, vamos persistindo para os projetos que nos são apresentados dar certo. Cada projeto, cada produção é um desafio diferente, mas estamos aí com disponibilidade para interagir, para encarar a coisa de frente, e vamos seguindo, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, e tenham um bom dia, e até o próximo vídeo, tá, pessoal?
Esse aqui é o material para fazer o canela, né? O canelinha claro. Só o material incolor. E aqui o material que vai sair, o material colorido. E aqui o material que está vindo, que é um laminado de PET, que no caso aqui da Escolha vai ser lixo.